Olá famílias, tudo bem com vocês? Hoje convidamos vocês a sentar em um lugar bem confortável, pegar o seu chá e vamos conversar? Meu nome é Fernanda Fusco, sou formada em alfabetização e letramento para crianças. Atualmente estou me especializando também em letramento na educação infantil. Bom, lemos todas as respostas de vocês nos questionários e notamos que na maioria das respostas muitos levantaram a necessidade de sugerirmos algumas vivências que vocês possam fazer em casa, o ensino das letras, de alfabetização, enfim. E isso logo me chamou muito a atenção porque eu sou apaixonada por esse processo de alfabetização e letramento. Já trabalhei também no ciclo de alfabetização aqui na Prefeitura de São Paulo e eu gostaria de conversar com vocês antes mesmo de a gente trazer mais algumas vivências. Bom, já conversamos lá na escola, nas nossas diversas reuniões com as famílias, já conversamos aqui no blog também e a gente sempre enfatiza que as crianças aprendem por meio de interações e por meio de brincadeiras. E isso a gente parte dos nossos estudos, das nossas formações, dos documentos institucionais oficiais, como o currículo da cidade, que eu vou deixar o link aqui, entre outras referências. No entanto, não significa que na educação infantil, por exemplo, a gente nunca vai trazer textos escritos ou brincadeiras que contenham letras. Enfim, afinal a criança tem contato com esse mundo letrado desde muito cedo. Elas têm contato, por exemplo, por meio das placas quando elas saem na rua, das embalagens de produtos, dos livros, jornais, revistas, televisão, na internet, nos jogos que elas acessam, mas a gente precisa compreender que esse contato com o mundo letrado é muito diferente do contato que ela vai ter lá no ciclo de alfabetização quando ela chegar no ensino fundamental 1. Existem autores que não fazem essa distinção, mas alguns diferem a alfabetização de letramento. Para esses autores, a alfabetização é aquele processo em que a gente decodifica os códigos escritos. Então, por exemplo, se tem uma embalagem escrito boneca, a gente consegue juntar, né, as letras, o B com O, bo, N com E, N, C com A, K, boneca. No entanto, o letramento é muito além disso. No letramento a gente pressupõe que, além de decodificarem esses códigos escritos, a gente também vai interpretar os textos, compreender, refletir a respeito, a gente se adequa também às diversas demandas sociais. Por exemplo, se eu for escrever um bilhete, eu vou começar aquele bilhete de uma forma, diferente do que eu faria em uma lista, diferente do que eu faria em uma história, que talvez eu possa começar com Era Uma Vez, entre outras características. Ou seja, de nada adianta que a gente ensine as crianças a decodificarem aqueles códigos e simplesmente reproduzir aqueles fonemas, né? O bo, né, cá, mas não compreenderem o que está escrito ali de fato e também não escreverem textos coerentes. Na prefeitura, como eu comentei com vocês, hoje existe um ciclo de alfabetização, que vai do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano. É nesse processo que a criança será alfabetizada, mas não significa que a gente não possa apresentar este mundo letrado desde a educação infantil. Afinal, como eu comentei, as crianças têm esse contato desde muito pequenininhas, né? Mas a gente não força esse ensino com atividades em folha, por exemplo, onde muitas vezes é só uma repetição mecânica e a criança não vai desenvolver essa competência de fato. Então a gente proporciona algumas vivências para que elas tenham acesso a esse mundo letrado. O repetir ou contornar letras ou fazer aquela leitura mecânica de palavras isoladas não garante a alfabetização das crianças. Muito pelo contrário, algumas se sentem muito frustradas quando fazem esse tipo de atividade em cartilha, e a coordenação motora fina a gente pode trabalhar por meio de jogos, por meio de brincadeiras, por meio das artes plásticas, entre outras coisas, não necessariamente só com lápis e uma folha de papel. Aqui no blog, desde o início, a gente traz uma série de vivências, muitas delas que envolvem sim o mundo letrado. Então, quando a gente traz uma contação de histórias, né, a escuta de uma história, por exemplo, ela aumenta o repertório dela enquanto leitor, ela desenvolve a habilidade da escuta, ela vai começar a observar também algumas características desse gênero. Percebam quando as crianças, por exemplo, vão recontar algum conto de fadas. Elas começam com Era Uma Vez,
podem terminar com "e viveram felizes para sempre". Isso é uma marca desse gênero. A gente propôs aqui no blog também algumas vivências que envolvem a produção textual, mas a gente sempre destaca: deixem que as crianças nesse momento escrevam de forma livre. Não precisa nesse momento que a gente corrija, porque esse papel será cumprido lá no ciclo de alfabetização e não necessariamente aquela correção como a gente tinha na nossa época, na época das nossas mães, dos nossos pais. As professoras do ciclo de alfabetização vão fazer intervenções de acordo com o nível de leitura e escrita dessa criança. A leitura e escrita são um processo, assim como um bebê que está aprendendo a falar e a gente não fala: para, tá errado, não é mamã, é mamãe. Não, a gente não faz isso com o bebê, porque ele está num processo de aprender a falar. Da mesma forma com a criança que está aprendendo. A professora no ciclo de alfabetização vai observar quais as intervenções que ela necessita. Então, nesse momento, deixe que as crianças escrevam. Se você pedir para ela escrever um texto, por exemplo, uma lista, e ela fizer um desenho, e ela fizer uma série de bolinhas, e ela fizer aqueles rabisquinhos que a gente chama de garatuja, tudo bem, ela está construindo esse processo de escrita. Como vocês podem contribuir aí em casa? Em primeiro lugar, a gente precisa gerar esse interesse nas crianças, né? De que é importante escrever, que é bacana, que é muito legal ler também. Seja um modelo de leitor e de uma pessoa que escreve também, né? Seja para escrever listas de compras, de regras de convivência, de atividades que vão fazer ao longo do dia, histórias, cartas, adivinhas, enfim. Procure cercar essas crianças também do objeto livro, de revistas se vocês tiverem, de jornais. Leia também junto com ela. E quando você servir também de escriba, ela vai começar a perceber que a nossa fala, que as nossas ideias, a gente pode registrar por meio de signos. Que um desenho, por exemplo, é diferente da escrita, que a gente escreve utilizando letras e não números, por exemplo. E isso tudo é parte da construção. Ao longo de nossas postagens aqui no blog, a gente vai deixar uma série de sugestões também, mas lembrem-se, a aprendizagem das letras, a aprendizagem dos números não é muito mais importante nesse momento do que outras habilidades que a criança também precisa desenvolver nessa faixa etária. Se vocês têm alguma sugestão, alguma angústia para compartilhar, elogios, críticas, deixem aqui no nosso blog. O seu comentário é muito importante. Lembrando que agora temos acesso também no Google Classroom. Vocês podem interagir com as professoras por meio dessa ferramenta. O tutorial está aqui no blog também, aqui em cima na parte de tutoriais. E vocês podem interagir também através do Facebook. É isso, pessoal.